A deputada federal Caroline de Toni vai deixar o PL depois de ter sua candidatura ao Senado barrada pela família Bolsonaro. Ela acabou perdendo o posto para o vereador Carlos Bolsonaro, que está saindo do Rio de Janeiro e está indo para Santa Catarina. Vamos trazer todos os bastidores dessa treta interna do bolsonarismo catarinense para você agora no Plantão do Meteoro. Se tem treta na extrema direita, a gente gosta. Deixa eu chamar a Sofia Labanca aqui na tela, ela que está no @lente vermelha para você seguir a Sofia nas redes sociais. Ô, Sofia, já era de algum tempo que as conversas vinham esquentando lá na direita de Santa Catarina e rachou de vez, né? Rachou de vez, né? A grande disputa lá em Santa Catarina é quem iria concorrer ao Senado pela extrema-direita, porque nas eleições desse ano nós teremos 2 vagas por estado para o Senado. Então, se você tiver 3 candidatos em um mesmo campo político concorrendo, na verdade você acaba enfraquecendo os 3, né? Porque não tem segundo turno, é quem ficar com mais voto ganha. Então, idealmente, cada campo político deveria ter 2 candidatos para otimizar suas chances. No Senado de Santa Catarina, a princípio, esses 2 candidatos seriam Caroline de Toni e Espiridião Amin. Caroline de Toni representando aí o bolsonarismo raiz e Espiridião Amin representando aí o centrão, que na verdade é a direita tradicional, né? Aí chega o Bolsonaro e fala: não, 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 não. O Carlos Bolsonaro vai concorrer ao Senado por Santa Catarina. E fica todo mundo, ok, então quem que sai? Carol de Toni ou Espiridião Amin? A Michelle chegou a apoiar a Carol de Toni, né? A gente teve até as duas tirando fotinhos juntas, postando nas redes sociais aí, fotinhos mostrando o apoio da Michelle à Carol de Toni. Mas não funcionou. No final das contas, o Bolsonaro ficou irredutível, que seria o Carluxo, que deveria concorrer, e o PP e União Brasil deram um ultimato ao PL, dizendo que a gente não aceita não ter o Espiridião Amin como candidato. Então, o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, falou: Carol, você vai ter que recuar. E a Carol de Toni falou: vou recuar e diz que vai sair do partido. Então a gente tem aqui: Carol de Toni deixa PL para Carlos Bolsonaro se candidatar a senador em Santa Catarina. Tem até a parte aqui sobre como rolou essa pressão, né? Mas o PL nacional sofreu pressão de aliados. Presidentes do União Brasil, Antônio Rueda, e do progressista Ciro Nogueira, deixaram claro que apoiariam um adversário do governador Jorginho Melo, do PL, se não tivessem direito a uma vaga para o Senado. União e PP fechariam aliança com João Rodrigues, prefeito de Chapecó e candidato a governador pelo PSD, partido do Gilberto Kassab. Ou seja, para não perder apoio do Centrão ao seu governador, o Valdemar rifou a candidatura da Carol de Toni. E a Carol de Toni falou: então eu saio do PL e vou concorrer ao Senado do mesmo jeito. O Valdemar até tentou convencer ela de outras formas. Vamos lá para o Poder 360, né? Carol de Toni deixa o PL após veto a sua candidatura ao Senado, que vai contar aqui para gente. Ó, no encontro, Valdemar informou que o encontro com a Carol de Toni, no caso em que uma das vagas da disputa ao Senado será do vereador Carlos Bolsonaro e outra ficará com a indicação da Federação União Brasil e PP. As informações são de Felipe Pereira, do UOL. Valdemar teria sugerido que a deputada fosse candidata a vice-governadora ou tentasse reeleição, a deputada federal, que é o que ela é hoje, né? E se tornasse líder do PL a partir de 2027. Ela recusou as opções apresentadas, mas ainda não decidiu seu destino partidário. Entre as possibilidades estariam Republicanos e Avante. Então aí os possíveis partidos para onde Carol de Toni pode ir. De qualquer forma,
isso é uma boa notícia para a esquerda catarinense, que sim existe, gente. Existe uma esquerda catarinense. Eu sei que pode parecer loucura, mas existe. Por que eu digo que é uma boa notícia para a esquerda catarinense, Lúcio? Porque isso significa que Carol Detoni vai estar concorrendo ao Senado também, mesmo sem o PL. Então vai ficar 3 candidaturas, no mínimo, apoiadas pelo bolsonarismo ao Senado. Vai Carlos Bolsonaro, provavelmente Esperidião Amin, aí apontado pelo PP e pelo União Brasil, e Carol Detoni, que deve sair aí pelo Republicanos ou pelo Avante. Na prática, isso vai dividir o voto entre os 3, dando aí uma chance maior para um possível candidato de esquerda de conseguir abocanhar pelo menos uma vaguinha. E tem mais para falar sobre isso, sobre como que esse apoio da Michelle a Carol Detoni foi recebido pelos bolsonaristas, né? Mas eu vou deixar isso para outro corte, Lúcio. Boa, boa. Eu gostei da fala da Sofia, aliás, gostei de toda a notícia que a Sofia trouxe, mas principalmente quando a Sofia fala dessa oportunidade para a esquerda, porque assim, é claro que a gente gostaria de estar falando aqui de uma esquerda amplamente favorita na região, mas a gente sabe que não é assim. O próprio presidente Lula perdeu nas últimas 2 eleições, o PT perdeu nas últimas 2 eleições de Santa Catarina por uma grande diferença de votos. A gente sabe que Santa Catarina é um polo bolsonarista, né? Agora, isso que a Sofia traz é muito importante, gente, é muito importante, porque quando você tem 3 candidaturas fortes da extrema-direita concorrendo entre si numa eleição de Senado, que é diferente de uma eleição de governo, de presidência, né? Porque se fosse de governador, por exemplo, tudo bem, ia 2 da extrema-direita desses para o segundo turno e aí voltava a soma, né? Mas como é de Senado, não tem segundo turno. Então abre um caminho, e isso, Sofia, corrobora a última pesquisa que saiu em relação às intenções. Eu vou colocar aqui na tela da Carta Capital, que traz exatamente isso que você falou, dessa oportunidade. Olha só, quando a gente vê o cenário 1, isso aqui foi de começo de dezembro de 25, tá? Olha só, Carlos Bolsonaro, Esperidião e o Décio Lima, que é o melhor colocado da esquerda, né, do PT, com 14%. Ok, aí quando a gente vê o cenário 2, sem o Esperidião e com a Carol Detoni, o Décio sobe 1% e a Carol Detoni segue na segunda colocação ali, com o Carlos Bolsonaro ainda liderando. Agora no cenário 3, com os 3 juntos, olha só como que fica. Aliás, com os 3 juntos, não, sem o Bolsonaro. Carol Detoni líder, Esperidião Amin e o Décio Lima. Agora sim, cenário 4, com os 3 da extrema-direita. Olha como divide, né? Olha como a porcentagem ela se dilui entre os 3. Então, Bolsonaro segue na liderança, deve ser eleito por Santa Catarina. A Carolina Detoni fica em segundo com 18%. E aí, a gente tem o Esperidião Amin com 14 e o Décio Lima com 14. Então vê que a diferença ela começa a diluir bastante. Então essa pode ser uma saída boa para a esquerda em relação ao Senado em Santa Catarina. É claro que não dá para contar só com isso, né, Sophie? Porque aí você está contando só com o que acontece do outro lado. Precisa sim ter uma estratégia interna do PT e da própria esquerda em prol de pelo menos uma vaga no Senado de Santa Catarina. É difícil? É claro que é difícil. A gente viu nem o cenário ali, até o nosso comentário aqui ó, do Val Fried, ele falou nem com os 3 resolve. Em princípio não, dentro da pesquisa não, mas talvez no momento em que isso de fato for para a rua, as campanhas começarem, talvez resolva. Né? Então a E gente vale precisa... lembrar uma coisa, Lúcio, ao contrário das pesquisas para governador, para presidente e tal, as pesquisas para o Legislativo, Senado, Câmara de Deputados, elas costumam ser menos acuradas, né? E elas costumam ter maior diferença entre os resultados reais e o resultado das pesquisas, até porque a maioria das pessoas acaba escolhendo qual candidato vai votar de última hora. Então, Exatamente. Exatamente. se tiver uma boa campanha aí pro Décio, com os votos divididos entre os 3, quem sabe não sobra uma vaguinha. Exato. Agora, eu vou colocar aqui uma outra possibilidade totalmente controversa, tá? Mas dentro do jogo político, isso poderia acontecer. Imaginem
que Carol de Tone saiu do PL, ok, imagine que ela vai, sei lá, para um outro partido de direita aí que não importa, todos são mais ou menos a mesma coisa, né? E o PT, né, entende que não vai conseguir ganhar no Senado. Qual seria uma possibilidade política? A gente sabe, né, que todas de extrema direita são de direita, mas qual seria uma possibilidade política? Olha os Antunes indo. Possibilidade política seria conversar com Caroline de Tone e falar: olha, você faz aí tua campanha, a gente mira no Carlos Bolsonaro para minar a candidatura de Carlos Bolsonaro. Se você entrar lá, você vota com o governo, mesmo fazendo teu discurso aqui para se eleger contra o governo, mas quando entrar, vota com o governo em pautas econômicas, em pautas trabalhistas, né? Dentro da política, isso é possível, por mais que moralmente não pareça, né? Mas dentro da O política difícil é convencer a pessoa a cumprir a palavra dela depois. Pois é. A gente sabe até que propriamente os partidos que apoiam o governo, né, que estão na base do governo, já votaram contra o governo. Então, Exato. é fato. Mas política é política, gente. Política é política. Bom, só coloquei isso aqui só para provocar vocês. Agora, o que vocês acham que vai dar nesse Senado aí? Comenta aqui embaixo que a gente vai ler todos os comentários de vocês. Eu leio todo mundo. Mesmo quando me criticam. Tá tudo certo. Ficamos por aqui, Sophie? Ficamos por aqui, Lúcio. Um grande abraço. Até a próxima.